Boa noite, pessoal. Eu sou Ayrton Dornelles e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita pelo canal Liberdade Solidária. Desejamos que Jesus possa se fazer presente no lar de todos que nos assistem. Hoje é dia 15 de agosto de 2021 e vamos expor um estudo sobre a gratidão e a confiança. Esse estudo foi preparado e será apresentado pelo colaborador do canal, Luiz Eduardo Cabilotto, que é trabalhador do Grupo Espírita Chico Xavier, em Itapema, em Santa Catarina. O nosso colaborador de hoje é graduado em Administração de Empresa e pós-graduado em Educação Ambiental. Fez a sua carreira no meio militar. Vamos então conhecer esse estudo do nosso colaborador. Uma boa reflexão para todos nós e que Jesus entre em nossos corações. Nós vamos falar hoje então sobre gratidão e confiança. Vamos iniciar com uma narrativa que tentaremos então falar de acordo com as nossas possibilidades, que se encontra no livro Cartas e Crônicas, ditado pelo Espírito Irmão X para a psicografia de Chico Xavier. O título da lição é A Petição de Jesus. Então narra o Espírito Irmão X, que em determinada manhã, Jesus chama Simão Pedro e lhe diz: Pedro, vá até a casa de Simão de Jeremias, o curtidor. Sara, a filha dele, está doente. Tem o corpo abatido e a cabeça conturbada. Vai, Pedro, e ora ao lado dela. E o Pai, a quem tanto devemos, socorrerá a doente pelas tuas mãos. E naquela manhã ensolarada, então, entusiasmado, sorridente, cheio de expectativas, sai Simão Pedro na direção da casa de Jeremias, o curtidor. E ao cair da tarde, quando o sol já se punha, retorna Pedro com sérias preocupações na sua fisionomia e em seus pensamentos. E ao encontrar com Jesus, então lhe diz: Mestre, todo o esforço foi desnecessário. Como assim? Replicou Jesus. Então Simão Pedro começa a desfilar um rosário de preocupações. A casa de Jeremias parece um antro de perdição. Jeremias ficou rico, mas também ficou rico e nos parece que somente para se corromper. Ao chegar à sua casa, encontrei com ele em um paiol, cuja porta bati na esperança de que ele me desse notícias da filha. E encontrei-o colando aos seus lábios pesada botelha, em que bebia goles e goles de vinho. Ele sentado na palha, ao pé de uma serva bonita e jovem, que se refestelava no chão completamente embriagada. Que decepção! Jeremias me recebeu perguntando quantos piolhos eu trazia na minha cabeça. E ao lhe dar notícia da minha presença, me disse que eu deveria procurar o seu filho primogênito, Zoar.
Saí à procura do filho mais velho e o encontrei na sala da casa, onde ele, muito nervoso, muito preocupado, esbravejava, irritado, pois que perdia largas somas em dinheiro ao jogar dados com um conhecido traficante. Zoar me recebeu aos gritos. Expliquei também a ele qual a razão de eu estar ali. E ele disse que a sorte da irmã não lhe importava. Não queria saber, não estava preocupado com a sua irmã. Me expulsou da sala aos coices, parecendo uma fera. Saí dali e encontrei a dona da casa. E lhe dei razão da minha presença. Só que ela não me ouviu, porque ela puxava uma esquelética menina, acusando-a de ter surrupiado um figo. E aquela criança então dizia que ela não havia comido figo, que sim foram os galos de estimação. E somente após espancar e ensanguentar a pequena vítima, aquela senhora me atendeu, indicando o quarto onde eu poderia encontrar a filha enferma. Só que a velha sovina, transtornada, indicou-me o aposento errado, e ao abrir a porta, dei de cara com Josué, o filho mais jovem de Jeremias, que colocava suas mãos num cofre cheio de joias. O jovem, achando que eu estava a serviço da família para lhe espionar e seguir os passos, ergueu os braços para me esmurrar. Foi neste momento que expliquei a minha presença, pois que queria auxiliar a sua irmã enferma. Josué, contrafeito, levou-me ao quarto da menina. Que desilusão, mestre! Mal abri a porta, ao me olhar, a menina começou a fazer gestos obscenos, proferindo palavras indignas. Fugi horrorizado e voltei pelo mesmo caminho. Como Jesus nada respondia a Simão, Jesus reflexionava sobre aqueles comentários. Simão diz: mestre, você está me entendendo bem? Vou pegar aqui a minha colinha, né? Que sempre é bom. Não fui bastante claro, mestre? Porventura não terei procurado seguir os teus desígnios? Seria justo proferir o nome de Deus naquele antro de perdição, de deboches, de avareza, de sensualidade, de corrupção, de bebedeira? Jesus nada respondia. Jesus começa a fitar o céu cheio de estrelas e fixa então os olhos em Simão Pedro, aquele olhar generoso, compassivo, e lhe diz: Simão, eu conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando eu te pedi que fosse até a casa dele, eu somente te pedi para auxiliar. Somente para auxiliar. Esta história, esta narrativa, melhor dizendo, se nós passarmos os olhos sobre ela de uma forma bastante rápida, ela certamente nos dará a ideia de uma grande tragicomédia, uma tragédia e uma comédia. Ficaria muito boa numa peça de teatro. Mas quando nós lemos esta narrativa, com um olhar um pouco mais detido nas suas minúcias, nos seus ensinamentos, vamos ver que ali contém grandes ensinamentos de Jesus. Começando porque Simão estava frente a frente com o Mestre.
Começando porque Simão Pedro recebe um convite de Jesus pessoalmente. Esse convite que foi feito e é feito diariamente a todos nós. Simão recebe dos próprios lábios de Jesus. E diz mais, que aquela missão, aquele auxílio que Simão Pedro iria prestar, já tinha um final feliz. Porque Jesus é bem claro quando diz: vai e ora ao lado de Sara, e o Pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente pelas tuas mãos. Não foi isso, infelizmente, que Simão Pedro conseguiu fazer. Pois que certamente todos os fatos que narramos aqui, que está registrado no livro Cartas e Crônicas, levaram aquele discípulo, aquele apóstolo de Jesus a se desequilibrar. Ainda não estava intimamente preparado para tão grande esforço. Foi talvez, aqui apenas uma suposição, foi até a casa de Jeremias iludido pelas palavras de Jesus e confiante naquilo que poderia realizar, esquecendo-se de ser vigilante, de se conduzir pela estrada em oração, em preces, rogando ao Pai que realmente ele estivesse em condições de auxiliar. Auxiliar é a grande tônica da doutrina dos Espíritos. Tanto é que o Espírito Irmã Rosália, no capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item caridade material e caridade moral, nos diz que a caridade, que devemos auxiliar a todos com aquilo que temos de melhor, porque Deus nos recompensará pelo bem que nós fizermos. Pelo bem que nós fizermos, a recompensa virá de Deus, não virá dos homens. E diz mais, nos diz que aquele irmão, aquela pessoa que nós repelimos, que nós evitamos cumprimentar e evitamos auxiliar, que nós, quando enxergamos de longe, passamos para o outro lado da rua, esse poderá ser um irmão nosso, um filho nosso, um pai, uma mãe de outras vidas, e que nós estamos repelindo. E ela continua a nos dizer que a caridade moral nos leva a suportar uns aos outros. Mas isso é o que nós fazemos muito pouco nesta vida, neste mundo inferior. E aqui suportar nós poderíamos entender perfeitamente sobre dois aspectos. O de dar o suporte. Mas como é caridade moral, vamos deixar essa questão de suporte das coisas materiais de lado. Pois que o Espírito Irmã Rosália continua que há grande mérito em fazer a caridade moral. Não mérito de humildade, porque nós devemos saber nos calar, devemos saber ser surdos e deixar que um tolo fale à vontade. Devemos nos calar quando ouvimos alguém escarnecendo sobre a nossa pessoa. Devemos tapar os olhos para que não vejamos as pessoas com aqueles olhares maliciosos na nossa direção, aqueles comentários infelizes. E aí nos recordamos, daqueles 3 macaquinhos que são tão conhecidos de nós, um que está com a mão na boca, outro tapando os ouvidos e outro tapando os olhos. São os 3 macacos sábios da tradição cultural do povo japonês. Não falar o mal, não ouvir o mal e não enxergar o mal. Nem o mal que vem dos outros,
nem o mal que sai de nós mesmos. Porque o mal que sai de nós mesmos depende exclusivamente de nós. Mas o mal que vem dos outros não depende de nós. Devemos estar sempre, então, em condições de relevar todo o mal que sofremos, todo o escárnio que vem em nossa direção, toda a traição, todo olhar hipócrita, todo o sorriso falso e todas aquelas palavras que não dizem nada. Devemos prestar muita atenção, ter muito cuidado, mas não com os outros, principalmente com os sentimentos íntimos que nós temos. Diz irmã Rosália, então, o Espírito irmã Rosália, que é mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Essa deve ser a nossa grande preocupação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar também do capítulo 13º, agora no item piedade, o Espírito Miguel nos dizendo o seguinte. E nós então destacamos algumas orientações que o Espírito Miguel nos dá. Não vamos ler o texto todo sobre a piedade. Mas fica aqui o convite, então, para aqueles que queiram, possam pesquisar, refletindo com mais calma sobre estes ensinamentos. Diz o Espírito Miguel: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. A piedade bem sentida é o amor. O amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. A que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o orgulho e o egoísmo, aquele que dispõe vossa alma para a humildade, a beneficência e o amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista do sofrimento de vossos irmãos, que vos impele a lhe estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatias. Então vejam que ensinamento profundo que este Espírito está nos trazendo. Quando nós olharmos o nosso irmão necessitado, e aqui vamos entender por necessitado não somente aquela pessoa que está numa condição material, digamos, de necessidade, de deficiência, ou aquele necessitado que está passando por uma grande tragédia moral. Devemos olhar aquele necessitado que zomba, que ainda é violento, que ainda usa de artifícios para se dar bem na vida. Todos os nossos irmãos são necessitados. E eles são instrumentos, porque vivemos em sociedade. Então são instrumentos da vida.
que Deus colocou ao nosso lado, a nossa disposição, digamos assim, para que em contato com as diferenças, com as dificuldades, nós pudéssemos todos os dias nos fortalecer, nos aprimorar, exercitando essas virtudes, a virtude da tolerância, a virtude da paciência, a virtude da esperança, a virtude da paz, a virtude da compreensão, da boa vontade, da indulgência, do perdão, conforme nos orienta e nos ensina Jesus. Essa é a grande razão por que nós estamos aqui, encarnados neste momento, aqui no planeta Terra. Vamos encontrar no livro, na revista Presença Espírita, do mês de janeiro do ano de 1990, um artigo publicado por Divaldo Franco e que lhe foi ditado pela benfeitora Joana de Ângeles. E nós também trouxemos aqui apenas um recorte deste artigo, a fim de enriquecermos esta nossa exposição doutrinária. E a benfeitora, então, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz o seguinte: tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de força para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Então, todos esses conselhos que a benfeitora Joana de Ângeles está nos dando, a fim de que nas nossas relações sejamos nós aquele que reergue, aquele que traz uma palavra de conforto, aquele que traz um olhar e um sorriso generoso, um abraço forte, sincero e amigo, aquele que fecha os olhos, aquele que tapa os ouvidos, aquele que cobre a boca, para que não sejamos nós aqueles que necessitem ser reerguidos. Sejamos nós os instrumentos do bem, os instrumentos da paz, os instrumentos do amor. Fazer a caridade. Gratidão por estarmos vivos. Confiança plena na bondade de Deus. Nós não podemos esquecer disto nunca. Isso deve acompanhar a nossa vida. Isso deve brotar de nós, frutificando e florescendo, para que a nossa luz brilhe na direção do outro. Luz que, na maioria das vezes, não é nossa, porque são as energias que vêm do alto, que nos envolvem e nos encharcam. Assim é que vamos encerrar esta nossa atividade de hoje. Também com as nossas palavras, vamos usar o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Lá no capítulo Comunhão com o Alto, onde é narrado um ensinamento grandioso para todos nós. Conta então que num trabalho mediúnico de encarnados aqui na Terra, de pessoas encarnadas, né, o grupo mediúnico estava aguardando as comunicações
quando se escuta um uivo, gritos desesperadores através de um médium. E o espírito, então, que se manifesta, começa a narrar os seus últimos momentos aqui na Terra. Ele, por um descuido, por perturbações, se joga nas rodas de um trem e acorda no mundo espiritual. Como todos nós bem sabemos, nós espíritas, com a última lembrança do seu ato enquanto encarnado, se jogando nas rodas de um trem, o seu corpo sendo despedaçado. E ele então procurava juntar aqueles pedaços daquele corpo, e quando ele achava que juntava, vinha a lembrança novamente de ele se jogando. Aquele espírito inconsolável, num desespero total, muito grande. É uma história muito emocionante, contada por Ivone através dos benfeitores. Então o coordenador do trabalho mediúnico pede a todos os presentes, encarnados e logicamente aos desencarnados, aqueles que fazem o trabalho de Jesus no mundo espiritual, pede a eles que entrem em prece. E o dirigente, então, encarnado, começa a fazer uma prece a Deus. E aquela rogativa é tão profunda, é tão sincera, é tão cheia de amor e de emoção, que aquela prece então começa a subir. Quando eu falo aqui subir, é aquela prece que vai na direção de Deus e atinge a colônia espiritual a que está vinculada aquela casa espírita. E todos os espíritos ali presentes que estavam em comunhão com aquela atividade começam também a fazerem as suas preces. E aquela prece vai se elevando, e à medida que sobe na direção dos mundos mais elevados, vai ganhando, digamos assim, adeptos. Porque outros mundos e outras colônias espirituais se compadecem daquele irmão em desespero. E aquela prece vai ganhando energias e chega até Jesus, atingindo aquele alvo sagrado, aquele alvo sublime, que é o nosso Mestre Jesus. E Jesus então infunde aquela prece, aquelas energias, com as energias mais puras que existe no mundo espiritual, encharcando aquelas energias do seu amor, e devolve-as como um jato que desce veloz na direção daquele espírito, acalmando aquele irmão. E ele pôde então, enfim, a partir dali encontrar a paz que tanto necessitava. Gratidão a Deus, que não nos abandona, que não nos deixa órfãos. Confiança em Deus, porque o seu amor, ele vencerá todas as batalhas. É o amor que fará com que cada um de nós vença os grandes desafios que carrega dentro do coração. Isso é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. O amor de Deus, que nos socorre todos os dias, a todo instante. Roberto Carlos tem uma música das tantas músicas bonitas que fala de Jesus,
Se eu não me engano, o título dessa é O Homem, eu não tenho certeza. E num trecho dessa música ele diz assim: mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer. Então que façamos com o nosso trabalho, trabalhando nesse campo imenso que Jesus confiou a cada um de nós, uma parte, um hectare desse campo, digamos assim. Façamos a nossa parte. Sejamos os instrumentos. Tenhamos confiança. Que a confiança possa ser demonstrada pela nossa gratidão. Gratidão em realizar o bem. E que a nossa gratidão ao fazermos o bem demonstre a nossa confiança em Deus. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.